Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que realmente ele expira em mim. Olha que legal. Ele gira dentro de mim, ele gira na minha mente, ele gira ao redor de mim, ele gira trazendo energia, ele gira trazendo informação e desmitifica muita coisa, porque a gente está falando aqui sobre espiritismo. E é nesse desmitificar, ou seja, pegar um mito e transformar ele, mostrar que ele não existe, é uma função que o espiritismo tem com muita clareza, com muita firmeza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Milagres e predições. Ou seja, concertos e avisos. Vamos entender. Peraí, lá veio o menino espírita falando coisas absurdas. Milagre não existe? Oi? Milagre, no dicionário, tem o seguinte significado. Na religião, é qualquer indicação da participação divina na vida humana. E, no conceito, é ato ou acontecimento fora do comum, algo inexplicável pelas leis naturais que o homem entende. Beleza, até aí? Bom, é um conceito totalmente formulado pelo homem, né? Para tentar explicar o que ele não consegue associar ao seu próprio conhecimento, ou mesmo se embasar na ciência que rege o seu círculo social, ou por fim, por falta de informação mesmo e contato com o extradimensional. Ignorar a mediunidade das outras pessoas faz com que você também fique nesse ambiente aí. Então existe hoje em dia 3 formas de entender a palavra milagre. Então nós temos uma acepção usual, que é a palavra, é a aplicação restrita de uma ordem particular de fatos acontecidos. Então a aplicação inédita, algo assim inédito. Tem a acepção popular, que o milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. E por último, a acepção teológica, que o vê como uma revogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta seu poder. Nessas 3 visões, a gente vê que o milagre no fim da história, na visão material, continua sendo algo que não dá para explicar. Mas existe um considerado inimigo, ou melhor dizendo, uma inimiga dos milagres. A nossa querida, amada e crescente ciência, exato. Já vai aquela história, cientista é ateu? É mais ou menos por aí. À medida que vem revelando novas leis naturais através de pesquisas e estudos, a própria ciência, ela desmitifica o círculo dos milagres e eles vão se restringindo, eles vão passando por um funil, né? Então, muitas vezes o fato inexplicável acaba sendo explicado. E, por fim, ele é expulso daquele domínio da materialidade milagrosa por essas explicações científicas. Então, onde o miraculoso foi obrigado a se abrigar na religião. Por quê? Porque é o único lugar onde encontrou o seu último refúgio. Porque temos que entender, gente, que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza que atua incessantemente em colaboração com a força material. Então, dessa forma, o espiritismo ele faz com que voltem à lista dos efeitos naturais os que dele haviam saído, deixando bem claro que, assim como os outros, estes efeitos também estão sujeitos às leis do universo. Vamos lá. Depois da codificação de Kardec, a sociedade se revoltou, tá? E não mediu esforços para isolar suas publicações e até mesmo sua existência. Quem não vê isso, vê na história de Kardec, naquele momento em que, depois que ele morre, queimaram-se todos os livros espíritas, os evangelhos segundo o espiritismo, nas edições europeias, na Espanha e na França, foram queimados em praça pública para causar o esquecimento e a anulação desse material. Mas o espiritismo, ele veio revelar novas leis.
Ele vem explicar, consequentemente, fenômenos compreendidos na alçada dessas leis, o que poderia comprometer a instituição católica que canonizava seus santos perante os milagres realizados por eles. Está aí a perseguição dos evangelhos de Kardec. Toda a codificação de Kardec foi perseguida justamente por causa do controle da igreja sobre a sociedade na época. Milagre ainda é o motivo da Igreja Católica canonizar um santo. É um milagre. Porque eles acreditam que o milagre existe. Milagre é também uma palavra usada dentro das igrejas evangélicas como venha, pague o seu dízimo, mas tenha o seu milagre. Tá aí uma outra história. Então esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material, que dizem ser sobrenatural. Existe esse fenômeno, mas é um fenômeno, não é um milagre. E que para eles não passa de uma tarefa diária, gente. Exatamente. Como o meio em que os espíritos atuam e os modos pelos quais atuam não são os mesmos que no estado material, além de não estar sob a percepção dos encarnados, os efeitos dessas ações são diferentes. Então parecem sobrenaturais, somente porque se produzem com auxílio de agentes que não são os de que nos utilizamos. São agentes etéreos. É uma manipulação de fluido, energia e tudo mais. Então não é difícil de explicar, mesmo porque esses agentes estão na natureza. E as manifestações ocorrem em virtude de certas leis naturais. Portanto, não há nada de sobrenatural ou de maravilhoso. Olha, o Espiritismo não aceita a ideia de milagres como violação das leis naturais. Por quê? Isso é devido ao fato de que o milagre é simplesmente um fenômeno natural, que é ou pouco compreendido pela ciência ou pelo próprio homem. Ou é visto como algo extraordinário sobrenatural, ou como muitos dizem, mistério de Deus. Gente, os fenômenos antes considerados como milagres, como as curas, por exemplo, são explicados hoje em dia por leis naturais, pela ciência, ou até mesmo pela própria desconstrução temporal que acontece e é inerente ao desenvolvimento sociointelectual humano. Exemplo, a gripe. A gripe matou tanta gente quando ela apareceu. De repente, descobriu-se que só precisava de vitamina C no corpo. Então, ela já foi uma praga, ela já foi uma maldição que foi jogada. Você entendeu? Então, tudo isso o homem já inventou. E se partirmos para a codificação de Kardec, a coisa muda. Porque nós temos ali a utilização do conhecimento dos fluidos perispirituais. A própria ação dos espíritos é uma força viva da natureza, além de também que eles são ignorados pela percepção dos nossos sentidos aqui na matéria. Então, esse conceito é suportado no conhecimento através da espiritualidade, em que as leis divinas são perfeitas e imutáveis e dispensam a necessidade de serem violadas para que algo ocorra. Então, os eventos atribuídos aos milagres que são explicados pelas leis da natureza ou pela própria ciência humana, mesmo que, embora muitas vezes esses fatos, eles escapem à compreensão do próprio homem. Então, a gente deve considerar o mesmo para as predições, ou, como são conhecidas, profecia. Sabe aquela história de eu vou profetizar? Isso para o Espiritismo não significa uma fatalidade absoluta. Se alguém profetizou em sua vida que você vai morrer com 50 anos, isso não é real. Por quê? Dependendo da natureza evolutiva desses espíritos que estão se comunicando para te falar futuro, já não é boa. Mas se for um espírito e o seu mérito foi levado em conta, aí isso pode significar outra coisa. Não passa de uma advertência, uma previsão sobre o futuro.
Olha, isso pode acontecer. O que você pode fazer para mudar isso? Tanto pessoal quanto geral. E só pelo fato de ser comunicado, aquela pessoa já se encontra sob mudança. Então a capacidade de prever o futuro está ligada à perspicácia do espírito, à mediunidade desse indivíduo, à sua postura moral e, claro, ao receptor da mensagem, que tem que ter mérito. Então isso aí forma um conjunto de ações e energias para que a sensação desse auxílio seja semelhante a um conselheiro ou um amigo que avisa sobre o perigo. Então, o real objetivo das predições não é revelar um destino fixo, mas sim orientar os indivíduos que têm o livre-arbítrio para mudar seu futuro através de suas escolhas, até mesmo afastar catástrofes. Gente, vamos entender? Ainda está com dúvida? Vamos entrar no universo crístico. Vamos para Jesus para começar a entender a não existência dos milagres. Como? Uma mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia e já havia passado por vários médicos e gastado seus haveres sem conseguir resolver o problema ao ouvir o seu problema. Ponto. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela veio com a multidão, arrastando-se atrás dele. E por um momento lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E aquele esforço dela foi tão grande que no mesmo instante o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio, lançou-se aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Gente, analisando esse texto, nós temos o trecho que diz assim, ó, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra. Olha isso aí. Está aí claramente a presença do movimento fluídico que foi emanado de Jesus para essa doente. E mais uma vez, a certeza dessa troca vem da reação de ambos. Então, para vocês que experimentam a ação, ou seja, de ambos, né? Experimentaram a ação que acabaram de produzir. Para vocês que querem entender como é que isso funciona, lembre-se, a mediunidade, ela é um conjunto de ações, e um conjunto de energias, e um conjunto de presenças. Então, numa pessoa só, achando que ela está ali sozinha, só ela, não está sozinha, ela está ali. Ela e mais os espíritos que vão causar o efeito mediúnico. No caso de Cristo, que é um médium, vamos falar assim, que de efeito físico, ele vai soltar, ele vai sentir, ele vai deliberar energia. A energia que é consumida em qualquer uma das situações que Cristo a utilizou para cura, conserto, naquele momento ele sentia. E a pessoa do outro lado que recebia também sentia. Por quê? Porque não é provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos, e muito menos o uso de mágica. Cristo trabalhava com seu conhecimento. Por isso, é o conhecimento de Cristo. Bastou a irradiação fluídica normal dele para realizar qualquer cura que ele realizou. Considerando como matéria terapêutica, tá? O fluido, para resultar em efeito, tem que atingir a matéria orgânica para reparar. Então, teve isso. Então, com o contato, ele pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do próprio doente. O que dava razão para Jesus dizer ao final da cura: tua fé te salvou.
Olha, Jesus não realizou atos mágicos ou místicos e não foi compreendido como deveria. Ele não fez milagres. Como governador do planeta Terra, o Espírito Jesus Cristo foi participante do processo de criação desde o início. Ele é conhecedor de todos os mecanismos e aparelhos orgânicos existentes sobre a superfície do planeta Terra. Portanto, ele não realizou milagre, ele apenas consertou o que estava quebrado ou alterado. Só isso. Isso nos leva a entender que quando ele se referia à fé, ele não estava dizendo que era uma virtude mística, uma mágica inexplicável, o mesmo mistério de Deus, porque para Deus tudo é possível, como mesmo dizem, como muitas pessoas entendem também, mas sim uma verdadeira força atrativa. A fé, ela tem a força atrativa e ela é gerada pelo próprio ser devido à sua bagagem positivista, consumada pela quantidade maior de boas ações do que o saldo negativo. Quem vai fazer parte de um processo da biologia etérea entre o curador e o curado é a fé. Então, por outro lado, aquele que não a possui opõe a corrente fluídica com uma força repulsiva ou uma força de inércia. Isso paralisa a ação da cura, anulando a fé e o mérito que, porventura, tenha esse ser. É isso que explica também aquela história de apresentar-se a uma pessoa que cura dois doentes da mesma enfermidade e só um deles ser curado e o outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica as anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Tá aí a explicação que nos deixa claro o motivo de Jesus não ter curado todos os seres enfermos existentes na época em que ele andou pela superfície do planeta. Por quê? Gente, Jesus, ele trabalhava com uma emanação energética natural. Então, se a pessoa tinha mérito, ela era curada. Se a pessoa não tinha, ela não era curada. Ela continuava daquele jeito. E o interessante é que essas pessoas que não eram curadas, elas não tinham vontade de procurar Jesus, não acreditavam na cura que Jesus poderia proporcionar a elas através de uma energia positiva, não acreditavam na cura e eram pessoas que traziam as mazelas psíquicas, né? Reclamar, achar ruim, achar que Jesus não era de Deus, acusar, apontar o dedo, maltratar, enfim, eram pessoas que não tinham mérito. É interessante? E é. Por quê? Porque o milagre que não existe envolve uma cura com conhecimento e que envolve mérito e fluido energético. Nunca foi milagre. Então a gente chega à conclusão que eles não existem. Temos que clarear nosso entendimento, sabendo que existem leis que desconhecemos e, por sua vez, são possíveis de serem utilizadas. E, nesse sentido, lembremos o que disse Jesus em Salmos 82. Ele disse: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Temos o mesmo destino, enquanto que na carne, todos nós iremos desencarnar. Exato. Nossas essências vão retornar para o plano etéreo e o nosso corpo vai ficar aqui sendo reaproveitada a parte orgânica na natureza. Porque, como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando nós abandonamos o corpo, nós nos transformamos. Nós vamos para o outro lado. Então, durante o estágio na carne, todos nós poderemos ser passíveis de receber e ter coparticipação das bênçãos de Deus. Seja como médium curador, passista ou mesmo como próprio assistido. É o único milagre nisso tudo. Sabe qual é? É o seu mérito.
Portanto, meu amigo, minha amiga, procure amar o próximo, procure fazer o bem, sem olhar a quem. Seja imparcial, pratique o amor incondicional. Faça sem perguntar ou sem julgar. E, por favor, não acredite em milagres, acredite na verdade que existe. As leis naturais existentes não são de conhecimento do homem na matéria em sua totalidade, tá? Muito ainda teremos que galgar nas estradas do conhecimento e das pesquisas e das descobertas para chegarmos a pelo menos a 1% do conhecimento que a espiritualidade já tem hoje em dia no plano Terra. Milagre é esse. Gente, eu acho que ficou muito explicado para todos vocês, desmitificando realmente a ideia de milagres. Vai lá agora na página do Facebook, curte nossa página, vai no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho que tem um monte de palestra muito boa lá para você assistir. E como sempre, muito obrigado pela paciência. Beijos de luz.